está bem? Espero que sim. Espero que você esteja disposto, esteja disposta para começarmos mais uma aula. Isso mesmo, a minha fala pode até parecer repetitiva, mas é importante nesse momento você pegar o material, você prestar atenção, anotar os pontos principais. Se você está deitado, é a primeira aula do dia, te levanta, te senta e vamos começar. Vamos lá? Disposição. Essa é a palavra-chave do dia. Então, turma, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá certo? Uma introdução sobre o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular, né? Quem faz parte do sistema cardiovascular? Quais as funções ou qual a função desse sistema, né? Então, a gente vai começar. Então, o sistema cardiovascular, ele era antes chamado de sistema circulatório, tá? E aí, com a nova nomenclatura, ele passou a ser chamado de cardiovascular. E qual é a função principal desse sistema? É o transporte do sangue pelo corpo. Ou seja, ele vai transportar o sangue e junto com esse sangue, ele vai levar os nutrientes que nós obtemos através da alimentação e os gases que a gente obtém através da respiração, tá? Então, ele é formado por quem? Quem faz parte desse sistema? Esse sistema ele é formado pelos vasos sanguíneos, tá bom? Que é uma rede de tubo que transporta o sangue pelo coração, né? E por esses vasos sanguíneos, e também faz parte o coração, que é uma bomba muscular responsável por impulsionar o sangue para o corpo, né? Então, esses órgãos, eles vão trabalhar juntos para quê? Com a finalidade de quê? De fazer com que todas as células recebam os nutrientes e os gases para poder funcionar. Então, o sistema cardiovascular, ele vai fazer o transporte do sangue pelo corpo e ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração, tá bom? A gente vai ver que os vasos sanguíneos, eles se subdividem e o coração é um órgão, né, que vai impulsionar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o coração, tá bom? Então, ó, como eu já disse para vocês, né? O coração, que é o órgão que vai bombear o sangue, como pode ver nessa imagem aí, né? E os vasos sanguíneos vão ser tubos por onde esse sangue vai passar. E eles são classificados, né? Eles são divididos em 3: artérias, veias e os capilares. Vamos falar um pouquinho sobre o coração, né? O coração é um órgão do sistema cardiovascular. Antigamente se dizia assim muito, o principal órgão do corpo é o coração, né? E aí depois, não, o principal órgão do corpo é o cérebro. Gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Nós temos um sistema, então a gente tem um sistema complexo de vários órgãos, né? Então não se tem principal. Todos são importantes, porque se um está falhando ou se um não funciona direito, vai comprometer todos, né? Então, o coração, ele se localiza na parte do tórax, né? A gente fala na caixa torácica, ele fica entre os pulmões. O coração de um adulto, ele tem mais ou menos o tamanho de um punho fechado, né? Não é tão bonito como a gente mostra, como a gente desenha quando está apaixonado, né? Ele tem realmente esse formato aí, como a gente pode ver. E ele está nessa parte do centro do tórax, né, na região da caixa torácica, só que ele está um pouquinho mais para o lado esquerdo, inclinado. Então, é por isso que a gente sente mais os batimentos por esse lado, né? Para o lado esquerdo, porque o ventrículo, que é a parte que a gente vai ver isso, impulsionar o ventrículo esquerdo, né? Ele fica nessa parte. Então, até quando a gente vai cantar, né?
A gente vai fazer o hino nacional, a gente coloca um aqui, justamente na parte em que a gente sente como se fosse ele, em maior proporção, né? Então, a função do coração é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todas as partes do corpo. Ele é oco e musculoso, né? Ele tem uma membranazinha externa, vamos falar assim, que é o pericárdio. Internamente, ele tem o endocárdio, então endo interno, tá? E no meio, vamos dizer assim, fica um tecido, né? O tecido muscular estriado cardíaco, né? Que é o miocárdio, né? E o miocárdio é um músculo, né? Ele é um tecido muscular que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as contrações do nosso coração. Então, quando esse músculo que tem uma contração involuntária, que não depende da nossa vontade, a gente não controla, quando ele dá, vamos dizer assim, uma falha, né? Ou vem acontecer algum problema, as pessoas falam, a pessoa teve um problema no miocárdio, um infarto do miocárdio, né? É porque o músculo, essas contrações, elas apresentaram falhas. Mas isso aí a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Ele é dividido em 4 partes ou 4 cavidades, tá certo? E quais são as 4 cavidades que o nosso coração possui? 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Geralmente, o ventrículo, ele tem as paredes mais grossas, né? mais, vamos dizer assim, delgadas do que os átrios. Por quê, professora? É porque é pelo ventrículo que vai ter essa saída do sangue. Então, ele precisa ter essa parede, vamos dizer assim, mais grossinha, justamente para, como o coração ele está bombeando, como se fosse não aguentar, né? Então, o átrio direito, ele vai se comunicar com o ventrículo direito. O mesmo vai acontecer do lado esquerdo do nosso corpo. Porém, não há comunicação entre os átrios nem entre os ventrículos. Eles não se comunicam, tá certo? Os átrios são câmaras responsáveis porque o átrio, ele recebe o sangue, tá bom? E o ventrículo bombeia, coloca para fora. É por isso que precisa ter as paredes mais grossinhas. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente vê o átrio direito e o ventrículo, tá vendo? Esse lado aqui, ó, gente, é um lado em que existe muito oxigênio. O lado direito é um lado que é rico em oxigênio. O lado esquerdo, tá? Desculpa, eu troquei. O lado esquerdo é que é rico em oxigênio e o lado direito é que é pobre, tem pouco oxigênio, tá bom? Ah, professora, então quer dizer que desse lado só vai circular o sangue venoso, ou o sangue arterial, o sangue, né? A gente tem essa mania de classificar, né? Não, não é assim, tá? Do lado esquerdo existe sangue rico em oxigênio. Do lado direito existe mais em gás carbônico. A gente vai saber por que isso acontece. Ô, professora, eles não se comunicam, né? E aí, como é que faz para o sangue passar e não voltar? É porque existem válvulas, né? 4 válvulas que impedem o refluxo, ou seja, a volta desse sangue. Imagine o sangue vindo lá da pontinha do pé, quando chega na metade do caminho, ele voltar. Né? Não pode. Então, existem válvulas, né? E no corpo da gente existe nos vasos sanguíneos, mas no coração especificamente existem 4 válvulas, tá? A atrioventricular direito, a atrioventricular do lado esquerdo, né? Então, essas válvulas, ou válvulas também, como elas são chamadas, elas impedem o refluxo, ou seja, a volta do sangue, né? E ele tem 2 movimentos, a gente falou, né? Das cavidades, né? Vamos dizer, das partes do coração, e ele tem 2 movimentos. O movimento sístole e diástole. Aí na imagem mostra perfeitamente o que são esses 2 movimentos. A sístole, gente, é a contração do coração, né?
E a diástole é o relaxamento, ou seja, a sístole está bombeando esse sangue e a diástole está recebendo de volta. Isso aí é diariamente, não para, tá certo? É uma constância em nosso coração, a sístole e a diástole, como mostra aí, tá vendo? Ó, a diástole, a sístole, né? Que é a contração, e a diástole é o relaxamento. Ó, a contração, tá vendo essas paredes? Ó, elas vão ficando, aí relaxou. Contraiu, sístole. Relaxou, diástole. Ok? E como é que esses batimentos cardíacos a gente não controla? Eles são controlados. Eles são controlados pelo próprio coração numa região chamada nó sinoatrial, tá certo? A gente também pode falar que esse nó é o marca-passo do coração, ou seja, marca o passo do coração, tá? E por que ele faz isso? Porque ele tem células que encaminham para o cérebro os impulsos nervosos. Então, automaticamente acontece a sístole e a diástole, né? Esse batimento do coração, o bater é por causa dessa região, acontece aí, né? Nessa regiãozinha chamada nó sinoatrial, também marca-passo do coração. Pessoas que esse músculozinho, esse nó não está funcionando, eles podem ter esse marca-passo, né? Fora do normal, ou seja, o coração não bater no ritmo certo. E ele precisa bater nem de mais nem de menos, ele tem o seu ritmo. Então, quando esse músculo miocárdio está querendo apresentar falhas, às vezes se coloca um marca-passo artificial, né? Se faz uma cirurgia, uma cirurgia, né? Onde você coloca e aí vai marcar o passo do seu coração no ritmo certo, já que ele não tem, vamos dizer assim, isso aí é devido a várias, né? Pode ser por causa de várias coisas, tá, gente? Várias situações. Ah, não posso dizer assim, a pessoa vai usar marca-passo porque o coração tá fraco. Sim, mas tá fraco por quê? Deve ter vários, né, fatores que vai ajudar isso a acontecer, tá bom? Mas aí eu falei muito, né, sobre o coração, mas eu acho que deu para entender. Mas eu quero ver realmente se vocês entenderam, porque agora é com você. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que impulsiona o sangue para diversas partes do corpo. A parede desse órgão é formada por 3 camadas, sendo a mediana constituída por um tecido muscular. Qual é o tecido muscular? O estriado cardíaco, só tem no coração. Assinale as alternativas ou a alternativa e marque aquela que contém o nome correto dessa camada. Qual é a camada do coração que vai ter tecido muscular? Endocárdio, diafragma, endométrio, epicárdio ou miocárdio? Qual é a resposta? Tá fácil. É o miocárdio. Se lembra que eu disse é o músculo que vai ser responsável pelas contrações do coração. Então, aí é a letra E de escola. O coração, segundo, né, realiza contrações rítmicas, a gente não controla, que garante que o sangue seja impulsionado para o corpo. Quando ocorre a contração da câmara cardíaca, denominamos o movimento de sístole, pressão arterial, peristáltico, diástole ou hematose. Como é o movimento de contração do coração? Está contraindo. É a sístole, letra A. E o relaxamento, diástole. Mas a pergunta, ele só quer saber sobre a contração. Então, letra A, de amor, né? Então, espero que tenham gostado, que tenham entendido qual é a minha dica que eu te dou agora. É importante você pegar essas dicas que eu falei sobre o coração, faz um mapa mental, faz um resumo, faz uma tabelinha, desenha um coração no meio aí do caderno e coloca as principais funções. Coloca as camadas que ele é formado, né, as membranas que ele possui,
o endocárdio, o pericárdio e o miocárdio. Coloca os nomes dos movimentos do coração, coloca qual é a função dele, coloca quais são as cavidades que ele possui. É importante, porque aí você vai memorizando e você vai aprendendo. É minha dica que eu dou, ok? Um beijo, obrigada pela atenção. Na próxima aula a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos, tá certo? Te espero lá. Tchau, tchau.